Você teve formação formal em tecnologia e tal? Porque isso é um assunto que é recorrente aqui no PPT. E vou fazer essa pergunta para todos os CTOs. Quantos se formaram, quantos não se formaram e como, caso você tenha uma formação formal, como você vê a importância disso hoje na função que você executa? Eu não tenho nada formal. Eu tentei fazer faculdade depois, eu já estava trabalhando no mercado. Fui um pouco frustrado e acabei desistindo da faculdade. Eu acho que a formação ela é muito importante, mas no final das contas, o que é mais importante é você aprender a aprender. E não tem uma faculdade de CTO, não tem uma faculdade de Head de Engenharia, são poucos assim, lugares onde você vai conseguir aprender a ser um tech leader, por exemplo. Tá? Então, eu acho que se você aprende a aprender, seja qualquer assunto, você vai estar mais preparado. Se você consegue fazer isso rápido, você vai estar mais preparado. Porque não existe vantagem competitiva, na minha visão, em lugar nenhum. Assim. Não existe market share. Qual é a maior vantagem competitiva para uma empresa, para uma pessoa? É o quão rápido ela consegue se movimentar, ela consegue responder a mudanças, ela consegue ir para frente e se adaptar. Então, se você aprende a mudar, se você aprende a aprender, isso te coloca nas posições corretas e é o meu caso, tá? Então, eu na carreira na CloudWalk, eu fui subindo natural. Acho que e também acho que é uma relação com a empresa ali que não tinha necessidade, sei lá, de ter um tech leader numa empresa que tinha 8 pessoas de desenvolvimento. Tinha uma pessoa que tinha uma referência, mas, putz, todo mundo tá ali na mesma paridade. Não tem uma cidade de ter um head de engenharia, Sim. uma empresa de 8 pessoas de tecnologia. Até porque você tem um head, você vai ter que ter um gerente, tem um coordenador. Aí você tem 4 chefes e 4 devs. Exato. Aí quem programa? Aí ninguém programa. Aí contrata a consultoria. Pra programar. Exato. E isso é algo que a empresa foi crescendo e a gente acabou assumindo essas roles, não porque a gente tinha alguma formação, não porque precisava definir alguma coisa, mas sim porque realmente a gente viu nessa necessidade de ter realmente essa referência na empresa, a gente acabou tendo que assumir isso, mas sim, a gente aprendeu fazendo. Cara, eu acho esse o tipo de crescimento profissional mais bacana que tem. Porque você codou. Eu codo até hoje. Isso eu acho muito foda, sabe? Isso é um pouco polêmico, né? Assim, algumas pessoas acreditam que um CTO não deveria mais colocar a mão no código. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. A minha opinião é ser um pouco polêmica. Eu acho que você tem que ter um certo contato com código, com tecnologia, pelo menos até CTO, porque senão você perde contato com o Battlefield ali, você perde contato com o negócio, e aí você vira um cara que só toma decisões sem saber o que está acontecendo lá embaixo. Senão você não precisaria ter um CTO, você poderia ter só o CEO. Exato. Né? Eu concordo contigo, eu tenho essa mesma visão. E esse crescimento que você teve orgânico, eu acho muito bacana, porque não é um crescimento que foi uma trajetória somente tua. A empresa foi crescendo embaixo de você e foi te levando para cima. Eu acho isso muito legal, porque você já estava lá, você era o dev, você era o cara mais que conhecia melhor o sistema. A empresa vai crescendo, você vai ganhando relevância. E a empresa crescendo vai te levando junto, né? E esse reconhecimento, eu acho que é uma das trajetórias mais fodas que a gente tem de carreira, é quando, eu tava lá na pedra fundamental, entendeu? Se hoje o prédio tem 20 andares, eu tava lá fazendo a fundação. Isso eu acho muito, muito bacana, parabéns, eu acho esse tipo de trajetória muito, muito bacana. E sobre codar, cara, eu acho que todo líder de tecnologia, ele tem que saber como é o chão de fábrica. Sempre. Porque eu percebo no mercado hoje, Thiago, que existe um vácuo muito grande e uma grande oportunidade, inclusive você que está ouvindo, pense nisso que eu vou falar agora, de pessoas com skill de liderança, skill de gestão, que nem sempre é a mesma coisa, o cara pode ser um líder e não pode ser um gestor, e conhecimento técnico, né? Então é muito comum você ver pessoas, bons gestores, né? Então o cara é um ótimo PMO, mas ele não tem liderança nenhuma sobre o time, né? E não tem conhecimento técnico nenhum. Ou você tem um cara que tem conhecimento técnico, sabe nada de gestão e não tem liderança, né?
Então, quando você consegue aliar essas 3 pontas num perfil, o cara consegue ser gestor, consegue ser líder e tem um conhecimento técnico para sentar com o time e fazer um brainstorm de solução, por exemplo, fazer um troubleshoot no código, ajudar o desenvolvedor, esse é o melhor líder que uma tecnologia pode ter. Sim. Porque é o cara que ele vai falar a língua do cara que está fazendo e vai falar a língua do executivo que tá gerindo a empresa. Então, o teu perfil, por exemplo, você vai sentar na mesa com o CEO para falar de negócio, como a gente está falando aqui de adquirência até agora, você está dando uma aula para a gente sobre como funciona o processo, você vai abrir o código com dev e vai explicar para o cara caso ele tenha algum tipo de problema ali. Essa ambiguidade, essa ambidestria é muito rara no mundo de tecnologia, cara. E eu acho que isso deveria ser melhor explorado pelos profissionais, sabe? Tentar criar um pouco essa habilidade, que a gente tem carência muito grande de gente com esse skill no mercado. Cara. E às vezes nem só na role de CTO, às vezes o cara já se tornou um gerente e já era, ele nunca mais encosta. Exato, exato, é. E já era. Isso é bem esquisito. Bem esquisito. Na minha visão, eu acho muito difícil funcionar assim, uma empresa desse jeito, mas é opinião muito própria, né? E deve ser um pouco triste, né, cara? Porque eu gosto de abrir o negócio lá e rodar, porra, subir uma instância na nuvem. Quem nunca, né? Fazer uma imagenzinha Docker e rodar ali, dá uma alegria, sim, um quentinho no coração. Eu sinto a necessidade. Às vezes, pô, não dá, cara. Eu tenho que fazer um commit por dia, senão eu não aguento. Não dá. Só planilha, o cara estuda tecnologia a vida toda, aí vira chefe e vai fazer só planilha. Não dá. Beleza. Mas tem muita planilha também, acaba tendo muita planilha. Sim, mas não pode ser só isso, né? Pode ser só isso, né? O interessante, eu acho muito no nosso exemplo, é que a gente gosta de ter um pessoal muito técnico, assim, e isso acho que até uma discussão boa pra gente ter aqui é em relação à quantidade de pessoas num time de tecnologia, como você organizar um time de tecnologia, quantas pessoas você consegue manter para conseguir ter o mínimo de caciques possíveis, sabe? Isso é algo difícil. Conta um pouco pra gente como é lá. Quantas pessoas tem área de tecnologia da CloudWalk hoje? Cerca de 120 pessoas. A gente entrega vários produtos, acho que posso falar um pouco mais sobre isso depois, mas são 120 pessoas. A gente tem as divisões por produtos, e cada produto ali, a ideia é que ele seja uma célula individual, num nível até poder se tornar uma outra empresa apartada, se for necessário. Mas ali vai ter tanto algumas pessoas de back-end, algumas pessoas de front-end, um SRE. E a ideia é que essa célula seja autossuficiente, totalmente autônoma, sem ter que ficar pedindo bênção para ninguém. Seja realmente talvez uma empresa apartada, como a gente gosta de organizar. E a tua linha de reporte como é hoje? E aí, em geral, é o produto e diretamente para os C-levels, assim. Entendi. Você reporta pro C-level? Isso. Não, eu reporto pro CEO e os times de produtos reportam pra gente. Ah, entendi. E aí você tem representantes dentro dos times de produto que são responsáveis técnicos. Isso. Aí, tech lead, etc. Aí que eu gosto de fazer bastante. Tem o tech leader ali, realmente, num produto, e tem realmente uma pessoa de negócio, que são as duas lideranças ali realmente. Seria um product manager e um responsável de tecnologia. Mais ou menos. Eu gosto de me chamar de owner mesmo, porque esse cara ele tem que ser responsável por fazer qualquer coisa, quase como um CEO de uma empresa. Se ele precisa codar para poder fazer um negócio acontecer, ele vai ter que codar. Se ele precisa, como dono do produto, ter que vender, fazer uma campanha de marketing, apertar um parafuso, ele tem que ser responsável por fazer isso, ele é o dono do produto, ele tem que fazer acontecer. E aí eu gosto de colocar uma pessoa técnica lá, um tech leader, para poder ajudar ele nesse processo também. E aí, a gente tem o produto, eu gosto de ter uma esfera também horizontal, onde a gente tem uma referência técnica para aquela competência. Então, por exemplo, eu tenho um SRE dentro daquele produto, então eu tenho também no horizontal ali, lá na ponta, um líder de SRE que ele vai orquestrar tecnicamente algumas coisas. Se fosse um líder de capítulo, né? Mas um pouco isso, porque a ideia é que esse cara, ele precisa me ajudar a gente evitar desperdício, por exemplo. A gente precisa correr juntos, por exemplo. Vai ter uma migração, por exemplo, do mobile, a gente vai migrar para Flutter 3. Cara, isso tem que ser coordenado. Existem várias pessoas, vários times, vários produtos diferentes que estão mexendo no mobile para cada um lançar o seu produto. Isso precisa ser coordenado por alguém que seria essa referência técnica, que ele não está em nenhum time,
mas ele é responsável por realmente organizar esse meio de campo para Sim. poder correr para o mesmo lugar. Quanto mais autonomia esses times têm, Exato. maior tem que ser essa coordenação. Exato. Porque senão viram empresas diferentes mesmo, né? E aí daqui a pouco você tem tecnologias diferentes e coisas diferentes. Então tem que ter alguém que dê essa cola, né? Exato. É justamente porque a gente pensa muito em eficiência, né, no processo. Né? Isso tá no nosso... A eficiência está no nosso DNA demais, né? Então, por exemplo, eu quero evitar, como, por exemplo, líderes de CRE, sei lá, que 2 times distintos, 2 produtos distintos, sei lá, os 2 lancem um cluster Kubernetes independentes com o seu próprio monorepo. Cada um escolhe um APM diferente, Nossa, você paga 2 licenças. Exato. Então, mas o interessante é que esse papel, ele tá ali só para realmente guidance. Ele não é responsável pelo pipeline do produto. Claro, o que ele vai estar fazendo, ele vai ter implicações sobre o lançamento do produto, mas ele fica mais falando de hierarquia, ele fica tão flat quanto qualquer líder de cada produto, entendeu? Então, não existe, a ideia é que não exista... A gente tenta fazer o máximo flat possível a hierarquia da empresa, né? Bacana. Mas a gente evita bastante middle management. Acaba acontecendo, isso é natural, algumas coisas acabam acontecendo. Mas a gente tenta ter isso o máximo possível para justamente ter esse espaço para todo mundo contribuir e evitar trabalho, evitar conversa, uns top-downs esquisitos, assim. Sim, e principalmente pessoas que não entendem ou não programam, assim, darem pitaco de algumas coisas que a gente que não faz sentido, né? A gente gosta de ter muita equipe técnica trabalhando, todo mundo lá mexendo no código ao mesmo tempo e criando juntos com design, com marketing, tudo. E todo mundo criando esse processo juntos ali. A gente gosta bastante disso. E esses times, eles são multidisciplinares, como você falou, tem de negócio e tem dev sentado um do lado do outro. Sim, né? exato. Isso é muito bacana.